Boa tarde a todos e a todas. Como dito, este evento está sendo gravado e o seu conteúdo e as imagens poderão ser utilizados ou compartilhados pela Receita Federal em divulgações, em plataformas online, inclusive de capacitação, sites e mídias sociais. Pedimos àqueles que se sentirem à vontade que abram, por gentileza, suas câmeras, a fim de que nós possamos fazer um registro visual de todos os participantes. Quem se sentir à vontade, eu peço a gentileza de abrir a câmera. Pronto, registro visual efetuado. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Eu sou Manuel Mendes, sou analista tributário e representante de cidadania fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana, na Bahia. Delegacia que está promovendo essa capacitação. Na tarde de hoje, o nosso tema é nada mais, nada menos do que a reforma tributária do consumo, a conhecida RTC. Aqui conosco se encontra o também analista tributário Antônio Carvalho de Novaes, e eu vou ler o vasto currículo desse servidor, né? Antônio Carvalho de Novaes, como dito, ele é analista tributário da Receita Federal do Brasil. Atualmente ele está lotado no gabinete da Delegacia da Receita Federal em Feira de Santana. Antônio Carvalho já atuou como chefe de equipe de atendimento, chefe da seção de arrecadação, chefe da seção de controle e acompanhamento tributário, ouvidor subregional da 5ª Região Fiscal, estados da Bahia e de Sergipe. Ele é responsável local na área, já atuou como responsável local na área de planejamento, além de ter atuado na área de comunicação institucional aqui na delegacia. Antônio Carvalho realizou diversas palestras a respeito da DCTF para profissionais contábeis e estudantes durante mais de 20 anos. Possui formação em ciências contábeis, com especialização em auditoria e controladoria, e atuou como professor para cursos superiores de ciências contábeis e administração. Antônio Carvalho irá conduzir a apresentação, essa nossa apresentação relativa à reforma tributária do consumo. E desde já, a nossa representação de cidadania fiscal agradece a sua disponibilidade, Carvalho. Informamos aos senhores e às senhoras que as perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat diretamente e serão respondidas após a apresentação de Carvalho. Pedimos que, ao formular a pergunta, se identifique o NAF ou a instituição ao qual você está vinculado. Senhoras e senhores, especialmente estudantes dos núcleos de apoio contábil e fiscal, a reforma tributária do consumo, ela possui 3 grandes objetivos. O primeiro é fazer a economia brasileira crescer de forma sustentável, gerando emprego e gerando renda. Com o fim da cumulatividade dos tributos, da guerra fiscal, de discussões e litígios administrativos e judiciais de todas as ordens, espera-se que a reforma tributária reduza custos e gere mais eficiência para as empresas e para o poder público. Essa transformação poderá gerar um maior crescimento da economia, o que, por consequência, aumentará também o emprego e a renda dos cidadãos brasileiros. O segundo grande objetivo da reforma tributária do consumo é tornar o nosso sistema tributário mais justo, reduzindo as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Os tributos atuais incidem, em parte, na origem, estados e municípios onde estão localizadas as empresas que fornecem bens e serviços.
Isso concentra a arrecadação em entes federativos que usualmente já são mais desenvolvidos, não é verdade? Nosso modelo tributário atual acaba, portanto, agravando as desigualdades regionais. Com a adoção do princípio do destino pela reforma tributária, a arrecadação passará da produção para o consumo, ou seja, para os estados e para os municípios em que estão localizados os consumidores, beneficiando, portanto, os estados e municípios menos desenvolvidos, promovendo uma redistribuição de receitas e reduzindo as desigualdades regionais. Da mesma forma, o princípio do destino acabará com a guerra fiscal. A reforma também reduzirá as desigualdades sociais, dado que beneficiará mais os brasileiros mais pobres, cujo consumo hoje é mais tributado do que o dos mais ricos. A adoção de uma alíquota padrão, como regra geral, e a possibilidade de devolução de parte do imposto pago, o cashback, que será abordado aqui pelo nosso ilustre palestrante, são fatores que contribuem para o alcance desse objetivo. E o terceiro e não menos importante objetivo é reduzir a complexidade da tributação, assegurando transparência e promovendo maior cidadania fiscal. Com essa reforma, as empresas gastarão menos tempo e menos dinheiro para apurar tributos e enfrentar litígios administrativos e judiciais. Além disso, algumas características do novo sistema, como a base ampla, a não cumulatividade plena e regras uniformes, melhoram o ambiente de negócios, eliminam distorções, trazem mais segurança jurídica e estimulam a concorrência leal. A simplificação também trará mais transparência, pois o valor dos tributos cobrados nas aquisições de bens e serviços passará a corresponder exatamente à carga tributária suportada pelos cidadãos, o que hoje não ocorre. Ao saber quanto pagam de tributos, as pessoas podem atuar de forma mais efetiva no exercício da cidadania fiscal, exigindo contrapartidas do Estado e serviços públicos de melhor qualidade. E então, vamos fazer juntos essa imersão na reforma tributária no consumo? Agora é com você, Antônio Carvalho. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, aos estudantes do NAP, professores, colegas, demais interessados, nesse assunto que é instigante, que é atual, que é a reforma tributária do consumo. Então, vamos começar pela apresentação, Manuel. Então, vou compartilhar Pois aqui. não, Carvalho. Pronto. Já estão vendo aí o primeiro, né? Com a reforma tributária do consumo e o símbolo adotado para essa reforma. Bom, vamos lá. Vamos falar, primeiramente, da base legal. O que é que nós temos hoje acerca da reforma tributária do consumo? Primeiro, a emenda constitucional número 132, que, para que ocorra essa mudança na legislação tributária, se fez necessário mudar a Constituição brasileira. Então, o início foi pela emenda constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023. Em seguida, a Lei Complementar número 214, que é o arcabouço que nós temos hoje de legislação para dar início à reforma. E hoje eu gostaria de falar com vocês que vamos falar dos pilares dessa reforma tributária do consumo. Isso porque nós estamos num processo, né, de regulamentação da reforma. Então, tem muita coisa ainda que está sendo escrita, que está sendo definido. Então, não temos ainda, inclusive, todas as respostas. Mas, em relação àquilo que já está posto na lei complementar, já está previsto na lei complementar, que são 544 artigos, já sim podemos prestar essas informações, acerca da reforma tributária. Está
ainda em tramitação o PLP, que é um projeto de lei complementar número 108 de 2024, que também trata da reforma tributária do consumo. E por que estamos falando de reforma tributária do consumo? Porque a reforma que nós estamos, neste momento, sendo até redundante, é sobre os impostos, sobre os tributos, contribuições sociais e impostos que incidem sobre o consumo. Nós temos tributos que também incidem sobre a renda, sobre a propriedade ou patrimônio e sobre a folha de pagamento. Mas, especificamente, esta reforma, ela trata dos tributos que incidem sobre o consumo. E quais são eles? O PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e, no caso de serviços, o ISS. E por que precisamos de uma reforma tributária? Porque, o Manuel já no início aí falou, né, a legislação tributária ela é muito complexa. E estamos falando de tributos que estão vinculados à União, são administrados pela União, pelos estados, 26 estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo que temos 5.571 municípios no Brasil, sendo que nem todos cobram o ISS, mas cerca de 4.000 cobram o ISS. Então, aí já dá para ver a dimensão dessa legislação que trata aí de todos esses tributos, não é verdade? Pode passar, Manuel, por favor. Então, o que é que muda nesta reforma tributária do consumo? Como eu já disse, temos os tributos, né, que incidem sobre o consumo. E quais são eles? O PIS e o PASEP, a COFINS, temos o IPI, mas o IPI tem uma questão à parte que eu vou falar daqui a pouco, e o ICMS e o ISS. Então, o que é que muda? O PIS e a COFINS, eles serão extintos. O IPI, ele não é extinto de imediato, ele terá alíquota zero, isso por conta dos produtos da Zona Franca de Manaus, para até manter a competitividade dos produtos da Zona Franca de Manaus, mas é como se de fato tivesse acabado, porque ele será restrito a determinados produtos da Zona Franca de Manaus. Então, o PIS, a COFINS e o IPI dá lugar, então, à CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Por sua vez, o ICMS e o ISS, eles serão extintos gradualmente, veremos isso daqui a pouco, serão substituídos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, serão dois tributos, sendo uma contribuição, que é a CBS, e o imposto, que é o IBS. Nada mais são do que o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que no caso do Brasil, ele é dual. O IVA, ele é utilizado existe em pelo menos 174 países dos 193 reconhecidos pela ONU. Então, não é uma novidade. Na França, desde 1954, que existe o IVA, mas o IVA no Brasil ele é dual, ou seja, a CBS e o IBS. Pode mudar, Manuel, por favor. Bem, como eu disse, o IPI a alíquota será reduzida a zero, exceto para aqueles produtos da Zona Franca de Manaus. E temos aí uma novidade, que é a instituição do imposto seletivo, criado para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mais à frente vamos falar mais detidamente sobre o IS, o imposto seletivo, que alguns chamam do imposto do pecado, porque ele vai incidir justamente sobre bebidas, cigarros, charutos, etc. Refrigerantes. Então, esse chamado imposto do pecado está sendo instituído aí pela reforma tributária do consumo, mas mais à frente vamos falar dele. Pode mudar, Manuel, por favor. Então,
quais são os objetivos da reforma tributária do consumo? Em primeiro lugar, a simplificação. Unificação de diversos tributos em dois. O nosso IVA dual, o IBS e a CBS. Como eu disse, a complexidade tributária é gigantesca. Eu atuei, antes de vir para a Receita Federal, na área contábil. E não é fácil para os contadores, futuros contadores que estão aqui, né, observar legislações de todas essas áreas, de todos esses tributos. A legislação federal, que trata de PIS, COFINS e IPI, a legislação estadual, que trata do ICMS, a legislação municipal, que trata do ISS. Então, com essa reforma tributária, haverá uma simplificação pela unificação de todos esses tributos em apenas dois. Uma outra questão que é muito importante, isso está no artigo 2º da Lei Complementar 214, que é a questão da neutralidade. Segundo esse objetivo, né, que podemos também chamar de princípio, os tributos eles devem evitar distorções na decisão de consumo e na organização da atividade econômica. E o que é que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo aqui, até uma questão que eu vivenciei quando eu era chefe de arrecadação. Nós estávamos analisando uma grande empresa e, para nossa surpresa, ela não estava sediada, por exemplo, aqui na capital aqui da Bahia, que é Salvador, mas numa cidade muito pequena, próxima aqui à Feira de Santana, de menos na época de 30 mil habitantes, e naquele município não havia demanda daquele serviço. E aí, quando nós fomos apurar o que é que de fato tinha acontecido, o serviço ele era prestado em Salvador, a empresa era de Salvador, mas aquele município decidiu reduzir a alíquota do ISS e atraiu, deu um incentivo fiscal para que aquela empresa fosse lá sediada, porque o princípio é de o tributo ser cobrado na origem, tá? Que agora mudou com a reforma tributária, que eu vou falar daqui a pouco. Com isso, o que é que acontece? Uma distorção, porque a empresa, os empregados, a empresa em si, a sede dela e o serviço não era prestado naquele município, mas sim no município de Salvador. Então, o município de Salvador deixou de arrecadar e aquele município pequeno, por ter reduzido a alíquota do ISS, entre aspas, ganhou um grande contribuinte. Então, mas isso é uma distorção. Então, o que a reforma fala aí de neutralidade é que as empresas devem tomar as suas decisões econômicas, onde ela deve sediar, não com base na questão tributária, mas, por exemplo, onde ela vai se localizar, disponibilidade de mão de obra, né, a logística, outros fatores que não a questão tributária. Então, um dos objetivos da reforma tributária é justamente a neutralidade. Outro também é a transparência, maior clareza para os consumidores e empresas sobre os tributos incidentes. Hoje, compramos produtos no supermercado, numa loja, no e-commerce, e não sabemos exatamente o quanto estamos pagando de tributo. Com a reforma, isso vai ser muito, muito claro, nós vamos saber, não em percentuais, mas exatamente aquilo que estamos pagando quando adquirimos um produto. Segurança jurídica, a redução de litigiosidade, com regras mais claras e consolidadas. Veja, com um arcabouço legal gigantesco, a possibilidade de erros e também de interpretações que, no fim, podem culminar num litígio é muito grande. Então, com essa simplificação, com essa unificação, o que se espera é que teremos, sim, uma maior segurança jurídica e, com isso, reduzir essa litigiosidade. Próximo. Outra coisa importante é que essa reforma tributária do consumo, ela adota princípios recomendados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e outros organismos internacionais. O modelo de IVA,
amplo, não cumulativo e com crédito financeiro pleno, abrangendo todos os setores da economia. Vamos falar daqui a pouco disso, que é uma das coisas mais importantes dessa reforma, a não cumulatividade e o crédito financeiro pleno. Então, a reforma ela está ali alicerçada na não cumulatividade, isso é muito importante para todo o setor econômico. E vamos ver daqui a pouco como é que ela funciona. Princípio do destino com alíquotas uniformes. A tributação ocorre no local do consumo, promovendo justiça fiscal entre estados e municípios. Isso dava origem à chamada guerra fiscal, porque estados e municípios ofereciam benefícios fiscais para que aquela empresa, muitas delas grandes empresas, como eu falei, mudassem, né, para o seu território. E isso gerava esses conflitos, porque, de fato, a empresa, muitas vezes, ela não iria para aquele local. Foi por conta do oferecimento de vantagens fiscais. Então, essa questão do princípio do destino como alíquota uniforme, isso também acaba com a guerra fiscal. Base ampla, redução de espaço para distorções, benefícios setoriais e complexidade na gestão tributária. Isso também é muito importante. Desoneração de exportações, limita o resíduo tributário nas exportações, alinhando-se às regras do comércio internacional. Hoje já não se fala em impostos que incidem sobre as exportações, mas isso não era assim, podemos dizer, na sua totalidade. Com essa reforma, ela elimina eventual resíduo tributário nas exportações. Vamos em frente, mano. Princípios da reforma tributária. Como eu já disse, a simplicidade unifica legislações do ICMS, que é dos estados e Distrito Federal, do ISS dos municípios, e outras normas em uma única, reduzindo a complexidade atual. A transparência, o valor do tributo será destacado na nota, facilitando o entendimento do que está sendo pago. Justiça tributária, o tributo será cobrado no destino, já falei disso, onde o produto é consumido e não na origem, onde ele é produzido. Também outra coisa muito importante, que será a isenção para itens da cesta básica e também a devolução de parte dos tributos cashback, que é uma devolução personalizada dos valores pagos de CBS e de IBS para famílias de baixa renda. Vamos falar isso daqui a pouco. Cooperação, a nova regra reduz a chamada guerra fiscal e melhora a relação entre os governos e os contribuintes. Essa guerra fiscal já é algo que acontece há muitos anos e não se teve uma solução e com a reforma tributária, finalmente, teremos o fim, né, dessa guerra fiscal. A sustentabilidade, né, que é a instituição do imposto seletivo, que terá alíquotas maiores para produtos que causam danos ao meio ambiente e também à saúde humana, desestimulando seu consumo e produção. Vamos lá. Não cumulatividade. Isso aqui é uma coisa assim importantíssima para que nós possamos entender a importância dessa reforma tributária. Muitos de vocês já ouviram falar de tributo em cascata, tributo em cima de tributo, não é? Então, o que é a não cumulatividade? O imposto sobre o valor agregado brasileiro, que está estreando no Brasil com a reforma tributária do consumo, é composto pela CBS e IBS e tem como seus princípios fundamentais essa não cumulatividade. De acordo com esse princípio, o tributo devido em uma etapa da cadeia produtiva pode ser deduzido do valor do tributo devido na etapa seguinte. Ou seja, o que já foi pago em uma etapa anterior não deve ser pago novamente, não é tributo em cima de tributo. Significa que o tributo é pago somente
sobre o valor agregado em cada etapa, evitando assim a acumulatividade. Nós temos, né, na nossa vida cotidiana, produtos acabados, produtos finais, mas eles não chegaram ali, né, daquela forma. Um computador, né, um telefone celular, uma camisa, uma mesa, todos esses produtos passaram por uma cadeia produtiva. Uma cadeira, ela começou, uma cadeira de madeira, por exemplo, era, na verdade, ali uma madeira que estava na natureza e depois foi beneficiada e virou uma cadeira, na verdade. Uma camisa, digamos, de algodão, num primeiro momento, um produtor rural cultivou, né, um pé de algodão e dali em diante se fez o fio, que se fez o tecido, que uma indústria confeccionou uma camisa que vendeu ao consumidor. Então nós temos várias etapas, né, dentro de uma cadeia produtiva. E o imposto é gerado em cada uma dessas etapas. Mas o que é que acontecia antes? É que muitas vezes, mesmo que o ICM, hoje o ICMS, mas o ICM, quando ele foi criado nos anos 60, era para ser não cumulativo. Mas no fim das contas, dada a complexidade da legislação, acaba não sendo uma não cumulatividade plena. Então, o que se quer com a reforma tributária é que haja a não cumulatividade plena. Vamos mostrar melhor o que significa isso. Pode passar, Manuel. Vamos lá. De forma simplificada, em uma operação de compra e venda, nesse caso, entre uma cadeia produtiva. Não estou falando aqui de venda a consumidor, estou falando entre dois agentes em polos distintos, de pessoa jurídica vendendo para pessoa jurídica. Então, o fornecedor, que é o vendedor, e o adquirente, que é o comprador. Então, regra geral, quem vende, que é o fornecedor, deve pagar o tributo. E quem compra, adquirente, tem o direito de se creditar desse valor. É essa a questão da não cumulatividade. O imposto pago numa etapa anterior, ele pode e deve ser aproveitado na etapa seguinte, o que evita a não cumulatividade. Assim, o adquirente poderá abater esse crédito dos tributos que ele próprio vier a apurar em operações futuras, atuando como fornecedor, pagando o tributo apenas sobre o quê? O valor agregado naquela etapa. Esse é o grande diferencial. E uma coisa que é, assim, uma revolução é que esse crédito, ele não é um crédito escritural, não é um crédito destacado, é um crédito financeiro, ou seja, para que a empresa, a adquirente, possa aproveitar o crédito da etapa anterior, é preciso que o fornecedor, aquele que forneceu o bem para aquele adquirente, tenha efetuado o pagamento do tributo incidente, no caso, a CBS e o IBS. Então, esse é o grande diferencial. E outro grande diferencial é que tudo isso, a reforma tributária, ela está sedimentada no documento fiscal. Como é que se vai verificar isso? Em toda a movimentação das notas fiscais, dos documentos fiscais, que servirão para a identificação de quanto a empresa tem de crédito e quanto ela deverá pagar, já considerando os créditos. Estão todos me ouvindo bem, Manuel? Estamos sim, Carvalho. Ok, vamos seguindo em frente. Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo aqui que acredito que vai ficar mais simples de entender. Como eu disse, uma camisa ela não nasce camisa. Ela nasce a partir de um produtor rural que plantou, né, aquele pé de algodão, colheu e o vendeu para uma indústria. Não é verdade? Então, veja, nesse primeiro exemplo, o produtor rural cobra pelo algodão o valor de R$ 40, é o preço dele, mas incide aí o IVA. Nesse exemplo aqui que estamos dando, é uma alíquota hipotética de 25%,
que vai dar, nesse exemplo, R$10. Então, o valor final é R$40, que é o preço dele, mais o IVA devido de R$10. Então, ele vendeu esse produto para o adquirente, né, da etapa seguinte, por R$50. Por sua vez, a tecelagem compra o algodão e produz um tecido que ele precifica em R$68. Mas sobre esse valor também é devido a CBS, o IBS, né, o IVA, de 25%, que nessa hipótese deu quanto? 17%. Ah, mas veja, nesse caso, como já foram pagos R$10 da etapa anterior, não é? Ele pode e deve considerar, deve abater esse valor do imposto a pagar nessa segunda etapa. Então, o IVA devido nessa segunda etapa é de 17, nesse exemplo, mas já existe um valor pago na etapa anterior de R$10. Então, 17 menos 10 será R$7. Então, ele não vai pagar 17, ele vai pagar 7. Então, se você fizer uma conta simples, se vocês pegarem o valor de R$68 menos R$40, quanto teremos? R$28, que é o valor agregado, é quanto ele ganhou, não é? Porque ele comprou por 40 e está vendendo por 68. Se você diminui um pelo outro e aplica 25%, vai dar exatamente R$7. Então, ele pagou o imposto somente sobre o valor agregado. E assim, nas etapas posteriores, na etapa 3, na etapa 4, até chegar ao consumidor, que ao final é a alíquota paga pelo consumidor, somando da primeira, da segunda, da terceira e da quarta etapa. Ok? Então, o IVA funciona dessa forma, é sobre o valor agregado e esse crédito necessariamente ele é financeiro. Se esse fornecedor aqui da primeira etapa não pagar esses R$10, ele não aparecerá, e vou falar aqui pela primeira vez, na apuração assistida. Apuração assistida é o sistema que está em desenvolvimento que vai controlar toda essa movimentação de notas fiscais e identificação desses créditos e também a apuração do valor devido, porque pela apuração assistida teremos aí a confissão de dívida diferente do que nós temos hoje, mas eu vou falar melhor isso lá na frente. Vamos lá, Manuel? Bem, outra coisa muito importante, meus caros, é a transição. A reforma vai acontecer de uma hora para outra? Não, não. Há uma transição, ela somente se completa em 2033. Nós temos aí várias fases, né, nessa implantação da reforma tributária do consumo. É algo muito complexo, as mudanças são muito grandes, então isso vai ser feito de forma que ela só se completa em 2033. E isso será também um desafio para os contadores, para as empresas, para os futuros contadores, porque haverá uma coexistência de legislações, não é verdade? Bem, mas quando é que começa efetivamente? Porque estamos em 2025 falando de algo que só será concluído em 2033, porque nós temos providências a serem adotadas pelas empresas já agora em 2026. Nós estamos aqui praticamente na metade do mês de outubro, né? 14 de outubro, mas falta o quê? 2 meses e meio para que as empresas já comecem a adotar providências previstas na reforma tributária já para o ano de 2026. Mas vamos falar aqui nessa transição com relação às providências, claro, e também a incidência dos novos tributos e a manutenção até chegar dos demais, até chegar em 2033. Então, em 2026, não será cobrada ainda a CBS e nem o IBS. Haverá, sim, a necessidade de destacar
nas notas fiscais das empresas, já a partir agora de janeiro de 2026, a CBS 0,9 e de IBS 0,1 É destaque, é obrigação acessória, não é obrigação principal, não é pagamento, é destaque. Então, já existem notas técnicas no portal da Reforma Tributária para informar qual será o layout, como se deve fazer com que essas notas fiscais, a partir de 2026, tenham o destaque. Mas, ainda assim, em 2026 vai ser cobrado o IPI, vai ser cobrado o ICMS, vai ser cobrado o ISS e o PIS e a COFINS. Tá? Então, praticamente nada muda. Né? Em termos de cobrança, na verdade, nada muda em 2026. Haverá apenas o destaque da CBS e do IBS nas notas de teste da reforma tributária. Falando em teste, já existem 500 empresas que a Receita Federal já está fazendo um piloto, né? Testando o que for possível, né? Dos sistemas, etc. Nós temos 500 empresas num piloto, né? Desde já, 2025, para justamente testar os sistemas e ver como é que está acontecendo, porque, obviamente, quando chegar em 2027, tudo precisa ficar pronto. Porque em 2027, aí sim, PIS, COFINS e IPI deixam de ser cobrados. E aí sim será cobrada a CBS, quase sua totalidade, 99,99, mas ainda temos aí em destaque o IBS. Igual para 2028. Então, 2027 e 2028 ainda não teremos IBS, só teremos CBS. Quando é que começa a cobrar o IBS, que é de competência dos estados, do município, que substitui o ICMS e o ISS. Então, começará a partir de 2029, mas lembrando que não é na sua totalidade. O ICMS ainda vai ser cobrado no percentual de 90% e apenas 10% do IBS, e com o passar dos anos subsequentes, esses percentuais vão aumentando. Um aumenta e outro diminui. Então, em 2029, 90% de ICMS, em 2030, 80%, em 2031, 70%, em 2032, 60% e, por fim, em 2033, 100%. Tá? Então, existe um faseamento, ou seja, nós vamos ter que conviver com as duas legislações até então. Então, a reforma ela só se completa em 2033. Vamos lá, Manuel. O próximo você pode pular também, foi isso que eu falei agora, da transição. Bem, e como é que fica a operacionalização? Veja, o PIS, a PIS-PASEP, a COFINS e o IPI, ele é no âmbito da União, sempre foram administrados pela Receita Federal, isso é muito tranquilo. Mas o ICMS e o ISS, eles hoje são geridos, né, pelos estados e municípios. Então, como é que fica com relação à reforma tributária? Bem, a CBS, que substitui PIS, COFINS e IPI, ela continua sendo de responsabilidade da União, e essa operacionalização ela acontece por meio da Receita Federal do Brasil. Já o IBS, por seguir a mesma legislação, terá uma operacionalização harmonizada com a CBF, formando um IVA dual, alguns chamam de irmãos gêmeos. Contudo, o IBS será de responsabilidade de estados e municípios por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que possui autonomia para operacionalizar seu tributo. Então, o Comitê Gestor do IBS é que vai fazer a sua operacionalização. Ele está em vias, né,
né, de ser normatizado, mas ainda não foi, e o que temos hoje é um pré-comitê, né? O PLP 108, ele trata também da formação aí do comitê gestor, não é? Então, nós já sabemos que a operacionalização vai se dar por meio da Receita Federal e do comitê gestor do IBS. Vamos lá? Bem, como eu disse, o IVA ele existe em dezenas de países e há muitos anos que se falava da necessidade de ter essa reforma tributária. Há muitos anos que se fala disso. E agora finalmente aconteceu. Mas talvez ela tenha acontecido num momento mais oportuno, porque nós temos hoje um ambiente favorável a essa implantação, em função de termos um sistema financeiro robusto no Brasil, uma utilização geral do Pix, que é um meio de pagamento. Hoje, praticamente, o papel moeda deixou de circular, não é? Hoje, todo mundo usa o Pix, né? A população brasileira toda usa Pix, né? Inclusive, alguns países estão querendo ter essa mesma tecnologia, porque acharam muito pertinente, muito boa essa utilização do Pix, né? A democratização do Pix, a digitalização da economia e de serviços governamentais. Nós temos os serviços hoje pela internet, de forma maciça, ampla comunicação eletrônica, emissão de documentos fiscais eletrônicos. Então, alguns países, eles têm algumas coisas que estão aqui. Além também, nós temos aqui as declarações 100% online, inclusive pré-preenchidas, né? A declaração de imposto de renda da pessoa física, por exemplo, a Receita já disponibiliza ela de forma pré-preenchida, ou seja, com todas as informações. No meu caso, por exemplo, esse ano eu não demorei nem 5 minutos para fazer minha declaração, porque todos os dados estavam lá, só fiz confirmar, colocar mais algumas informações e transmitir. Então, nós temos aí muitas coisas que são favoráveis à implantação da reforma, como outros países muitas vezes não os têm, tá? Porque nem sempre se tem um sistema financeiro tão robusto como no Brasil, né? Um meio de pagamento tão importante, tão utilizado como o Pix, os serviços digitais, essa comunicação. Então, nós temos no Brasil um ambiente muito favorável à implantação da reforma tributária do consumo, que podemos chamar de uma reforma tributária tecnológica. Vamos lá. Bem, a identificação cadastral única também é outro ponto muito importante, né? Temos o cadastro de pessoas físicas, que é um cadastro que não nasceu para ser isso, mas hoje, na verdade, até a Carteira Nacional de Identificação é com o número do CPF, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB. As administrações tributárias dos estados e dos municípios, eles possuem os seus cadastros, mas o que vai ser utilizado na reforma tributária é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Mas, obviamente, que eles podem continuar com as suas informações complementares desses entes, né? Mas, obviamente, que é necessário que as informações migrem para o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Lembrando que, a partir do mês de julho de 2026, nós já teremos o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com caracteres alfabéticos, ou seja, não será apenas caracteres numéricos. Então, já a partir de julho, teremos o CNPJ alfanumérico. Mas aí alguém pode perguntar, mas o que é que muda? Eu vou precisar mudar meu número de CNPJ? As empresas vão precisar? Não, não vão precisar. Mas as novas empresas, elas já terão, né, esse número de CNPJ com caracteres alfabéticos. E nos controles, nos cadastros das empresas, nos seus sistemas de gestão, caso queiram cadastrar esse novo cliente, por exemplo, né, pessoa jurídica, é preciso que o sistema seja adequado para receber essa informação.
Tá? Então, é uma coisa que já a partir de julho do próximo ano, as pessoas jurídicas precisam cuidar. Vamos lá, Manuel? Bem, outro ponto importante aqui da reforma tributária do consumo são os regimes de apuração. O regime regular da CBS e do IBS, ele compreende todas as regras de incidência e apuração previstas na Lei Complementar número 214 de 2025, incluindo aquelas aplicáveis aos regimes diferenciados e aos regimes específicos. Mas tem um ponto aqui muito importante que é que eu chamo a atenção. Fica sujeito ao regime regulado da CBS e do IBS o contribuinte que não realizar a opção pelo Simples Nacional ou pelo MEI. E aí teremos a pergunta: como serão afetadas as empresas que fizeram a opção pelo Simples Nacional? Empresas de pequeno porte, né? Microempresas e também o conhecido meio microempreendedor individual. Bem, elas permanecem como estão, elas não são obrigadas a optarem pelo regime regular da CBS e do IBS, mas tem uma situação que eu vou chamar a atenção aqui, que pode atingir um determinado segmento de empresas que são optantes do Simples Nacional. Veja, eu falei de cadeia de negócios, de cadeia produtiva. Então, tem empresas, principalmente pequenas indústrias, que elas estão dentro de uma cadeia produtiva. O que é que isso significa? Ela compra um insumo, transforma aquele insumo e vende para o próximo adquirente que vai utilizar nessa cadeia de consumo. É o que nós chamamos de business to business, B2B, negócios entre empresas. Não é quem vende a consumidor final. Então nós temos dois tipos aí de empresas optando simples. Aquelas que vendem para consumidor final, essas realmente podem permanecer como estão, não serão afetadas, ou pouco serão afetadas, em relação à reforma tributária. Mas aquelas empresas do Simples Nacional, principalmente pequenas indústrias, por não serem contribuintes regulares do CBS e do IBS, elas não poderão não destacar, mas aproveitar créditos e passar créditos. E como eu falei, pela não cumulatividade, né, os créditos de uma etapa anterior, eles podem ser compensados, podem ser utilizados na etapa subsequente. Mas se ela for optando do simples, isso não poderá acontecer. Não poderia acontecer. Por que eu estou dizendo não poderia? Porque ela pode sim se manter no simples, mas optar, né, isso pode ser feito 2 vezes no ano, né, cada semestre, pelo regime regular, mas do CBS e do IBS, mas permanecendo no Simples. Isso com qual objetivo? De que ela possa passar créditos para o adquirente da etapa subsequente, porque esse adquirente, naturalmente, ele vai querer, né, que é comprar de empresas que passem para ela créditos, né? Mas alguém pode dizer, olha, mas então isso não vai fazer uma acepção, né, com que o fornecedor não queira mais aquele tipo de empresa do Simples, mas nós temos que lembrar que as empresas do Simples já são empresas que têm uma tributação favorecida, né? Uma tributação menor do que uma empresa regular. Então, o que nós acreditamos é que o próprio mercado, né, vai observar essas questões e, por si só, né, identificar se haverá necessidade de fazer opção ou não, porque essa regulação vai se dar pelos próprios negócios entre as empresas. Mas só chamando a atenção de que o Simples Nacional, principalmente para quem vende a consumidor, não terá praticamente nenhuma mudança com a implantação da reforma tributária. O período da apuração da CBS e do IBS será mensal, isso é importante porque na apuração assistida nós teremos um momento em que vai se fazer a apuração, né, da CBS e do IBS daquele período, mas vamos falar isso lá na frente da apuração assistida. Vamos seguindo. As alíquotas, alguém pode dizer, mas
vai haver aumento de imposto com a reforma tributária? Vai haver diminuição? Bem, nós ainda não temos as alíquotas que vão incidir, tá? Tanto da CBS e do IBS, porque elas serão fixadas, as de referência, serão fixadas por resolução do Senado Federal. É o Poder Legislativo que irá fixar as alíquotas de referência, de maneira a manter a arrecadação dos atuais tributos, com vistas à manutenção da carga tributária como proporção do PIB. Então, não foram definidas ainda as alíquotas de referência, e essas alíquotas de referência é que serão a base para a definição da alíquota padrão, que é o próximo tópico. A regra geral será a adoção de alíquota padrão uniforme pelos entes federativos, aplicável a todas as operações com bens e serviços, trazendo mais simplicidade e isonomia em relação ao modelo atual. Na ausência de lei específica que estabeleça a alíquota padrão do ente federativo, será aplicada a alíquota de referência da respectiva esfera federativa. Isso quando houver a definição por parte do Senado Federal. Seguindo. Bem, nós falamos aqui que haverá uma mudança, a informação nas notas fiscais já a partir de 2026, né? Nós veremos mais adiante, que haverá redução de alíquotas em alguns casos, que outros, por exemplo, em muitos produtos da cesta básica, vai ser alíquota zero, outras com a redução de 60%. Então, nesse primeiro momento, já a partir de 2027, quando as empresas começarem a emitir documentos fiscais eletrônicos, notas fiscais eletrônicas, qual será exatamente a alíquota, né? Se incide, se não incide. Então, a Receita desenvolveu a calculadora de tributos, que foi criada para apoiar a implantação da reforma tributária, promovendo o cálculo padronizado dos tributos. É oferecida de forma aberta, gratuita e em código aberto para todos os contribuintes, contadores, consultores e desenvolvedores de sistemas. Promove segurança jurídica, reduz a complexidade e torna o cumprimento das obrigações tributárias mais claro, previsível e tecnicamente verificável. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar as empresas, especialmente os contadores, a parte fiscal da empresa, para que não ocorram erros, principalmente nesses primeiros momentos que é um período ainda de adaptação das novidades trazidas pela reforma tributária do consumo. Seguindo, aqui é um exemplo, já está disponível, né? Aqui se pode informar o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, para que se possa identificar a tributação de determinado produto. Seguindo. Pronto, chegamos agora a uma das coisas mais importantes da reforma tributária do consumo, que é a apuração assistida. Sistema desenvolvido pela Receita Federal para verificar e apurar o resultado das operações do contribuinte, de forma precisa e transparente, garantindo maior confiabilidade do processo de levantamento da CBS, permite que o contribuinte tenha acesso a informações disponíveis que permitem a apuração dos valores de forma transparente e simplificada, agiliza a verificação quanto à extinção do débito da operação, possibilitando ainda o reconhecimento dos créditos existentes, ou seja, permite operacionalizar. Atenção, gente, isso é muito importante. Permite operacionalizar a não cumulatividade e a confissão de dívida da CBS. Eu sei que temos aqui, né, alguns contadores, e como é que hoje se opera quando se tem, né, tributos, né, federais, estaduais, municipais. Então é assim. Vou falar aqui no caso, por exemplo, do PIS e da COFINS.
A base de cálculo do PIS e da COFINS são as receitas, né, o faturamento daquele mês, né, determinado mês, em que a empresa identifica, obviamente, né, qual é o valor do seu faturamento, da sua receita naquele mês. A legislação, né, já diz qual é a alíquota, e ele aplica aquela alíquota, seja do PIS, da COFINS, e calcula, encontra o valor, declara, contra o valor, efetua o pagamento em DARF, na verdade, tem um vencimento lá do PIS e da COFINS, declara a Receita Federal, e a Receita Federal homologa, né? É o lançamento por homologação. Então, nós dependemos de que a própria pessoa jurídica identifique o fato gerador, aplique a alíquota pertinente, encontre o valor devido, efetue o pagamento, declare e a Receita homologa. Com a apuração assistida, nós vamos apresentar, a Receita Federal vai apresentar às empresas toda a movimentação de notas fiscais, sejam elas da etapa anterior, ou seja, das aquisições de produtos, de insumos daquela pessoa jurídica, seja das vendas daquela pessoa jurídica, que pode ser uma venda para uma próxima etapa, para dentro dessa cadeia produtiva, ou pode ser para o consumidor final, ok? Então, a apuração assistida está sendo desenvolvida de forma que toda a movimentação de notas fiscais e também com relação aos créditos existentes, como eu falei, o que vai permitir a não cumulatividade é que seja identificado exatamente o valor que foi pago na operação anterior e que haja esse aproveitamento na etapa posterior. E isso se dá pela apuração assistida. Vamos lá. Então, nós temos um exemplo aí, nós já temos um protótipo, né? Como eu disse, nós temos aí 500 empresas que estão nesse piloto. Então, não sei se dá para ver aí com muita clareza, mas nós temos aqui a contribuição sobre bens e serviços, que é a CBS, que vai ser a primeira, porque lembrem que o IBS só em 2029. Então, primeiro teremos apenas a CBS. Então, numa determinada operação, né, nós temos aí nessa primeira hipótese que o valor foi totalmente apropriado. O que quer dizer isso? Que houve o pagamento da CBS na etapa anterior. Portanto, o valor foi totalmente apropriado. Na segunda opção, ele foi apropriado parcialmente. Então, ainda ficou um valor, né? Tanto que tem aí do lado direito ainda uma informação de gerar DARF. Depois eu vou explicar o que quer dizer isso. E o outro que não foi apropriado ainda. Então, a apuração assistida vai ser uma maneira muito transparente, né, de controle, né, de tudo o que acontece na empresa. Isso vai ser, fazendo uma comparação, é como se fosse uma declaração pré-preenchida. O próprio contribuinte é que vai enxergar toda essa movimentação e, findo o período, né, acabou o mês, por exemplo, digamos que estamos no mês de outubro, né? Digamos que já estivesse operacional, então no mês de outubro terá toda essa movimentação. Em novembro vai chegar um momento específico em que ele vai homologar ou fazer, né, alguma mudança, né, em relação ao que está lá na apuração assistida. Por exemplo, ele pode, onde tem aí gerar DARF, ele pode gerar o DARF para obter o crédito. Alguém pode perguntar, mas ele vai pagar 2 vezes? Não, porque ele vai pagar apenas a parte do imposto e pagar ao fornecedor apenas o valor do produto em si, mas não do imposto. Ele paga pelo primeiro fornecedor o valor devido, ok? Então, é também possível fazer isso. E é importante porque, obviamente, que para que ele possa aproveitar a crédito, é preciso que ele tenha sido pago na etapa anterior. Então, ele próprio, né, dentro dessa cadeia produtiva, ele pode identificar aqueles fornecedores que não vêm pagando regularmente e até
fazer uma mudança com relação a esse fornecedor ou até acordar com ele, combinar com ele que quem vai fazer esse pagamento será ele mesmo, descontando do valor que vai ser pago àquele fornecedor. Vamos lá. Isso tudo que eu falei aqui, essa apuração assistida, ela está no portal da Reforma Tributária no Consumo, né? Tem a calculadora de tributos sobre o consumo, tem também uma opção aí para o consumidor, que nós vamos falar daqui a pouco sobre cashback. O consumidor também pode verificar o cashback aí no portal da Reforma Tributária, que nesse momento está em construção. Seguindo. Agora, uma grande novidade da reforma tributária do consumo, o split payment. E o que é o split payment? É um pagamento repartido no momento da liquidação financeira da operação, configurando-se como uma das modalidades de extinção do débito tributário. Eu falei agora há pouco como é que se apura atualmente, né, um imposto, uma contribuição. Que se aguarda a finalização do mês, aplica-se uma alíquota, depois é elaborado um DARF e faz o pagamento. Isso muda com o split payment. Trata-se da separação automática dos valores dos tributos pelos provedores de serviços de pagamento eletrônico, instituições operadoras de sistemas de pagamentos. Isso ocorrerá quando, minha gente? No exato momento da liquidação financeira da operação. A separação acontece com base nas informações constantes do documento fiscal eletrônico entre o valor da operação e o montante devido a título de tributos. Então, por exemplo, você vai ao supermercado fazer uma compra, digamos que essa compra seja de o valor total de R$100, sendo que R$80 é o valor da sua compra efetiva e 20% é o valor do tributo incidente. Com o split payment, nós teremos o seguinte: quando foi identificado o valor do tributo mediante a emissão da nota fiscal, naquele momento, já se saberá quanto é devido aos cofres públicos e quanto é devido ao vendedor, né? Àquela pessoa que é aquela pessoa jurídica que está vendendo o produto. Então, o que acontece? Nesse momento, desse exemplo que eu dei, R$80 irá para esse vendedor e R$20 já irá direto para os cofres públicos. Ou seja, a liquidação financeira, o pagamento repartido, ele ocorrerá no momento da liquidação financeira da operação, naquele exato momento. E nós temos aí 3 modalidades do split payment. Nós temos o split payment super inteligente, o inteligente e o simplificado. Vamos ver cada um deles. Seguindo, Manuel. O que é o split payment super inteligente? É uma modalidade avançada de recolhimento automático que se destaca por sua integração com o sistema do Comitê Gestor e da Receita Federal, na medida que ocorrerá consulta prévia aos sistemas ida e volta, permitindo que na liquidação financeira da transação de pagamento seja considerado o valor dos créditos utilizados pelo fornecedor. Atenção! Isso aqui, minha gente, é B2B, ou seja, negócios entre empresa, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Não falamos aqui da não cumulatividade? Como é que se dá não cumulatividade? Pelo aproveitamento do crédito na etapa anterior. Então, o que acontece com o split payment super inteligente? Ele vai identificar créditos que, porventura, aquela pessoa jurídica tenha e já considerar esse crédito quando ele fizer, é um neologismo, que é a splitagem. Quando ele fizer essa repartição, ele já vai considerar esse crédito. Talvez nem haja necessidade ou que seja parcial, caso existam créditos. Então, esse split payment super inteligente, ele já identifica
a existência de créditos, né, nessa operação B2B, e ele pode nem haver essa separação naquele momento, dependendo da quantidade de crédito que exista. Assim, o valor a ser efetivamente recolhido será a diferença positiva entre o total dos tributos devidos, os valores dos créditos existentes, ou seja, o sistema calcula dinamicamente o valor líquido a ser recolhido, otimizando o fluxo de caixa do contribuinte. Ele não vai obrigar o contribuinte a recolher um valor se ele já tem um crédito. Por isso que se fala em otimizar o fluxo de caixa do contribuinte. O próximo, o split payment inteligente, ele tem as mesmas premissas do split payment super inteligente. Mas se por algum motivo, no momento da operação, a consulta aos sistemas não for possível, ou seja, os sistemas que identifiquem a existência de créditos, o recolhimento é fácil com base nas informações que estão disponíveis, mas eventuais valores excedentes serão devolvidos ao fornecedor em até 3 dias úteis. O que ele quer dizer com isso? Que quando o sistema puder consultar a existência do crédito e identificar esses créditos, e verificar, por exemplo, que aquele valor não era para ter sido feito a splitagem, ou seja, não era para ter sido recolhido naquele momento. Então, ele vai devolver em até 3 dias úteis. Lembrando que a Receita está trabalhando para devolver isso no mesmo dia. Ok? Então, esse é o split payment inteligente para que seja identificado o valor do crédito, seja do superinteligente, que é num momento, ou se for no momento posterior, a devolução se dará em até 3 dias úteis. Seguinte, o simplificado. Aqui, nesse caso, nós falamos que de B2B, né? Mas aqui é empresas que vendem para consumidor final, né? Então ele não precisa se preocupar tanto com essa questão de crédito. Então, o split payment simplificado pode ser adotado por opção do contribuinte para todas as operações em que o adquirente não for contribuinte do IBS da CBS e, portanto, não gera créditos. O fornecedor informa o valor de CBS e IBS com base num percentual pré-fixado, aplicado ao valor da operação para o consumidor final e empresas não optantes pelo regime geral da CBS e do IBS. Os valores recolhidos nessa modalidade serão utilizados para quitar os débitos apurados no período. Caso haja recolhimento a maior, a diferença será transferida ao fornecedor em até 3 dias úteis, contados da conclusão da apuração. Ou seja, um supermercado, por exemplo, ele vende diretamente ao consumidor. Então, vai ser aplicada uma alíquota, um valor padrão, né? E na apuração assistida, vai se verificar o saldo, né, devedor, eventualmente, né, dessa operação, e ele fará o recolhimento. Então, por quê? Porque não há necessidade de passar crédito, porque é venda ao consumidor final. Vamos lá, Manuel? Bom, outro assunto muito importante aí da reforma tributária, se fala muito, né, sempre se falou muito em justiça tributária. Isso porque o tributo que incide, o que vem incidindo, sobre todos os produtos, eles são pagos pelas famílias brasileiras, sejam aquelas de baixa renda ou aquelas que poderiam suportar melhor o tributo. E é muito difícil você fazer essa justiça, porque em alguns países se diminui a alíquota de determinado tributo, mas são produtos que são adquiridos por todas as faixas de renda, né? Desde a mais baixa até a mais alta. Então, beneficiando também aquela faixa de renda mais alta. Então, não atinge o objetivo, é difusa esse tipo de justiça tributária, que acaba não sendo justiça tributária porque não beneficia as famílias de baixa renda. A reforma tributária do consumo, está prevista, isso aí não é alguma notícia que vai ser dessa forma, estão pensando, não, é fato, isso está na lei complementar, que é uma devolução personalizada da CBS e do IBS. Então, os valores da CBS e do IBS serão devolvidos parcialmente para pessoas físicas que forem integrantes de famílias de baixa renda ou de extrema pobreza. A pessoa responsável pela unidade familiar
cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, será destinatária da devolução. Hoje temos por volta de 70 milhões de pessoas no CadÚnico. Isso é praticamente um terço da população brasileira que vai ser beneficiada com essa devolução. Quais são os critérios para ter o direito ao cashback? Possuir renda mensal, per capita, de meio salário mínimo nacional, ser residente no território nacional e possuir inscrição em situação regular no CPF. O destinatário será incluído de forma automática no sistema de devoluções, mas pode solicitar a sua exclusão. Ou seja, basta que aquela pessoa que está aquele cidadão, cidadã, que está cadastrada no CadÚnico, quando fizer uma compra, peça naturalmente, né, a nota fiscal e informe o seu CPF. Então, nesse momento, é que se dará, né, o início dos procedimentos para a devolução do imposto. E como será isso? Pode passar, Manuel. As devoluções serão calculadas mediante aplicação de percentual sobre o valor dos tributos relativos ao consumo, formalizado por meio da emissão de documentos fiscais. Nós temos aí, nesse caso, 100% para a CBS e 20% para o IBS na aquisição de botijão de gás de até 13 quilos, ou seja, na aquisição de botijão de gás, vai ser devolvido 100% da CBS e 20% do IBS, e nas operações de fornecimento domiciliar de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado e serviço de telecomunicação. Lembrando que nessa hipótese essa devolução será na própria conta. No caso de conta de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado, na primeira vez que o cidadão efetuar o pagamento, já será devolvido na conta seguinte 100% da CBS e 20% do IBS. E, nos demais casos, né, será devolvido 20% para a CBS e para o IBS, ou seja, não sendo aqueles fornecimentos, né, de serviços, como de energia, água, esgoto, mas de produtos. No caso de produtos, né, do consumo final, né, vai ser devolvido 20% para a CBS e 20% para o IBS. O início das devoluções está previsto, lembrando que isso ainda está em fase de regulamentação. Não é? A própria lei, ela fala que o início vai depender da regulamentação, mas é previsão que ocorra já a partir de 1º de janeiro de 2027 para a CBS e a partir de janeiro de 29 para o IBS. Isso porque nós sabemos, com aquele faseamento, aquela transição, o IBS só começa a ser cobrado em 2029, portanto, só se fala em devolução quando ele estiver operacional, mas por enquanto não, em 2027 apenas para a CBS. Vamos seguindo? Outro ponto importante da reforma tributária é a redução, né, de tributos, né, que hoje incidem sobre a cesta básica. Então, ficam reduzidas a zero as alíquotas da CBS e do IBS incidentes sobre a venda de produtos destinados à alimentação humana. Atenção, não são todos, são aqueles constantes da relação do anexo 1 da lei complementar, no caso de alíquota zero, como, por exemplo, o arroz, o leite, a manteiga, a margarina, o feijão, o café, que está muito caro atualmente, não é? A farinha de mandioca, a farinha de trigo, o açúcar, o pão francês de cada dia, as carnes bovina, suína, ovina, caprina, de aves, todos esses alíquota zero, né? Isso também está de acordo com o princípio da justiça tributária. Produtos com redução de 100%, que equivale a dizer, mas é porque a reforma tributária trata disso de forma diferente, o anexo 5º, o anexo 15º, aliás, ovos, produtos hortícolas, frutas frescas também, eles não terão incidência de CBS e do IBS, e alguns outros, como, por exemplo, o óleo de soja, o leite fermentado, polpa de fruta, pão de forma, extrato de tomate, etc., esses produtos que estão relacionados no anexo 7, terão uma redução de 60%.
não coloquei aqui nessa apresentação, mas também existem uma gama muito grande de medicamentos, né, de princípios, né? Na verdade, não é o medicamento em si, mas o princípio ativo de dezenas, talvez centenas de medicamentos com alíquota zero. E isso é muito importante para a saúde de toda a nossa população. Vamos seguindo. Bom, estamos perto do final. Vamos falar aqui do imposto do pecado, né? Que é o dito imposto do pecado, que é o imposto seletivo, que tem por finalidade desestimular o consumo de produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Esses produtos sujeitos ao imposto seletivo, eles não geram direito à devolução dos valores dos tributos, porque o que se quer é desestimular esse consumo. Portanto, eles não geram direito à devolução de valores. Exemplo de produto sujeito ao imposto seletivo: as bebidas alcoólicas, os produtos fumígenos, que é cigarro, charuto, etc. Bebidas açucaradas são aquelas em que há adição de açúcar, suco, refrigerante. Uma vez adicionado açúcar, eles serão sujeitos ao imposto seletivo. Bens minerais, por que bens minerais? Porque eles prejudicam o meio ambiente. Dentre outros, observada as especificações constantes do anexo 17 da Lei Complementar número 214. Então, essa lista, ela não é extensa. Aqui existem, inclusive, veículos, porque os veículos com motor que usam combustível fóssil, né? Então, eles estão lá. Como estão lá, inclusive, até foi uma surpresa para a gente, mas depois eu fui identificar por quê, os carros elétricos. Mas por quê? Por conta das baterias. Porque as baterias, como se fala, do berço ao túmulo, elas são poluentes, desde a mineração dos minerais raros que são utilizados na fabricação das baterias, até o seu descarte. Mas, obviamente, que esse imposto seletivo ele terá uma graduação e acreditamos que, em relação aos veículos elétricos, ele terá uma graduação, né, menor do que aqueles veículos que utilizam combustível fóssil. Mas isso só se dará realmente na regulamentação da reforma. Ok? Vamos seguindo. Bem, quais são os desafios da reforma tributária? Para que ela seja viabilizada, estão em ação centenas de grupos de trabalho envolvendo servidores da Receita Federal, desenvolvedores de sistema do SERPRO, interlocutores do mercado financeiro, plataformas digitais, dentre outros. O desenvolvimento da plataforma tecnológica está sendo desenvolvido uma plataforma tecnológica sem precedentes no mundo para operacionalizar a reforma tributária do consumo. A previsão é que essa plataforma receba cerca de 70 bilhões de documentos por ano, que é um volume muito parecido com o do Pix. Mas, em relação ao Pix, a quantidade de informações que transitará pela nova plataforma é muito maior. Por isso, a expectativa é que ela seja 150 vezes maior. Isso porque o Pix, como nós sabemos, ele não possui tantas informações. Mas esse sistema, que é a apuração assistida, né, e os demais sistemas que vão se integrar à apuração assistida, ele será 150 vezes maior. Então, serão bilhões de documentos que transitarão por esse sistema. Então, o desafio tecnológico é gigantesco. E também teremos aí, não é, a coexistência de legislações tributárias nesse período de transição, até porque a reforma tributária só se completará no ano de 2033. Já perto de finalizar, Manuel, vamos lá. Providências que devem ser adotadas a partir de 2026 em relação aos municípios do Distrito Federal. A partir de 2026, os municípios do Distrito Federal devem autorizar seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, no ambiente nacional. Na hipótese de possuir emissor próprio, deve compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente
e dados nacional da nota fiscal eletrônica. Isso porque os municípios, eles emitem a nota fiscal de serviço eletrônico, mas nós já temos um padrão nacional. E aqueles que não se integraram ao padrão nacional terão que fazê-lo já a partir de 2026. E o não atendimento implicará na suspensão temporária de transferências voluntárias, mas nós estamos conversando com esses municípios e a cada dia está aumentando a quantidade de municípios que já estão dentro do padrão nacional ou que firmaram convênio conosco para que essas informações dos seus emissores próprios, eles migrem para esse ambiente nacional, ok? Por fim, providências que devem ser adotadas pelas empresas. Então, já a partir de 2026, as empresas têm que observar as notas técnicas da reforma tributária do consumo em relação aos layouts dos documentos fiscais eletrônicos, ou seja, aquele destaque da CBS e do IBS em alíquotas teste já começa em 2026. Então, as empresas precisam observar esses layouts para inserir nas suas notas, a partir de 2026, né, essas informações. E também observar as orientações acerca da implementação do CNPJ alfanumérico. Já falei antes, mas vou reforçar aqui, previsto para ocorrer a partir de julho de 2026. As empresas não vão precisar trocar o seu número atual de CNPJ, mas será necessário atualizar seus sistemas para o formato alfanumérico. Ou seja, se ela não o fizer, na hora de cadastrar, por exemplo, uma nova empresa, um novo cliente, por exemplo, ele vai dar um erro porque ele não vai reconhecer o caractere alfabético. Então, por isso que as empresas também têm que atualizar o seu sistema, seus sistemas para o formato alfanumérico. Manuel, da minha parte, é isso. Agradeço a paciência de todos vocês de aguardarem até aqui e estou à disposição para as perguntas que, porventura, existirem, já avisando que não temos todas as respostas, porque é um processo dinâmico, a reforma tributária é dinâmica. Como eu disse no início, nós temos aí a emenda constitucional, a lei complementar e o PLP, que ainda está em tramitação. Então, algumas coisas ainda, inclusive, podem ser objeto de mudanças, não estão ainda totalmente definidas, mas, como eu disse para vocês, o objetivo aqui é passar os pilares, né, passar informações acerca dos pilares da reforma tributária do consumo e, dentro da medida do possível, responder às demandas de vocês. Obrigado, Carvalho. Uma verdadeira aula, né, com o professor Antônio Carvalho, uma aula de reforma tributária do consumo. Vocês me ouvem? Me ouve, Carvalho? Te ouço, Manuel, te ouço. Não temos muitas perguntas. Aqui alguns NAFs fizeram referência, né? A participação. Boa tarde, boa tarde. Gabriela Vieira, do NAF de Lauro de Freitas. Luiz Rogério, do Cefet, Maracanã, Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz Rogério. Airan, professora Airan, do NAF da Unime Lauro de Freitas. Angélica Pugas, do NAF da Unifac Salvador. Ivani Santana, do NAF Unifac Salvador. Professora Ana Paula Gomes, obrigado, professora Ana Paula, do NAF da Unifac daqui de Feira de Santana. Raíssa Menezes diz que vai dar tudo certo. Eu acho que vai dar sim, vai dar tudo certo. Já perceberam, né, que contadoras, administradores e administradoras terão muito trabalho pela frente, não é, Carvalho? Sim, com certeza. É um Mas desafio, depois é um desafio. É um desafio. Mas, ao Isso. mesmo tempo, Manuel, eu vejo que também é uma oportunidade, porque eles estarão vivenciando a mudança, né? E, com isso, eles vão aprender, né? Porque vai haver necessidade desse aprendizado logo de imediato, né? Então, também é uma oportunidade, e também de ser um diferencial, né, nesse momento de transição. São Perfeito. profissionais que, com certeza,
serão bastante demandados, porque existem decisões das empresas, porque talvez não se tenha ainda a dimensão das mudanças que a reforma tributária está causando e vai causar, né? Então, algumas decisões das empresas devem ser ouvidos e acredita-se, né, que haverá uma participação muito incisiva dos profissionais da área contábil, para até decidir, por exemplo, como eu falei, se uma empresa do Simples, B2B, se ela vai optar ou não pelo regime híbrido para fornecer, né, para conseguir passar créditos para uma empresa da próxima etapa de produtiva, né? Então, esse é um estudo que pode e deve ser feito pelo contador. Então, acredito que será um profissional mais demandado do que já é hoje. Aqui eu recebo também pelo WhatsApp uma mensagem da professora Josi, do NAF UniFG de Guanambi, aqui no estado da Bahia. Está saindo agora, né? Ela está saindo agora, parabeniza pela palestra e por mais eventos como este. Obrigado, professora Josi. Mauro Macedo Campos, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, da UENF. Heloísa Alves, da UFES, Sergipe, creio. Professora Ana Paula, vai ficar gravado e nós vamos disponibilizar o PDF, não é isso, Carvalho? Da Sim. apresentação. Nós vamos disponibilizar aqui no chat o PDF da apresentação. Luiz Rogério, prezados, vocês irão disponibilizar algum material para nos auxiliar? Sim, acabei de responder. Sabemos que o assunto, Michel Vilas Boas, sabemos que o assunto reforma tributária é uma incógnita, podendo acarretar resultados positivos ou negativos. Pontos positivos, que são os princípios da neutralidade e transparência, um dos pontos que podem ser negativos, se não tiver uma administração adequada, pode acarretar em novas tributações. Quais são os principais desafios para que não acarretem para o lado negativo? Michel, de Queimados, Rio de Janeiro. Bom, é uma pergunta difícil de responder, porque a reforma tributária do consumo ela não foi ainda regulamentada. Mas uma coisa que você falou, meu caro, que é muito importante, que é a neutralidade. Então, esse é um princípio que está sendo observado e as alíquotas, por exemplo, que serão as alíquotas de referência que serão definidas pelo Senado Federal, por resolução do Senado, elas também serão submetidas ao TCU, que é um órgão técnico. Então, nós teremos o Poder Legislativo e um órgão técnico, como é o TCU, que também vai observar isso, mas no aspecto técnico, com estudos técnicos a respeito dessas alíquotas que vão balizar, né, a tributação daqui por diante, e elas serão sempre revistas. Então, essa reforma tributária também tem um ponto importante que visa diminuir a sonegação, né, diminuir a inadimplência, e com isso, no caso da sonegação, ampliar o número de contribuintes. Quando você tem uma ampliação do número de pagantes, o número de contribuintes, você pode pensar, né, em diminuição em relação às alíquotas existentes, porque você vai alcançar os valores necessários para que o Estado cumpra com a sua obrigação, não é? Como, por exemplo, você ter uma alíquota, hoje já não teremos mais o IPI, né? O IPI ele incide sobre todos os produtos industrializados. Então, a partir de 2027, simplesmente não existirá mais o IPI. Então, isso já é um ponto muito positivo da reforma tributária. Agora, a atividade econômica ela vai se ajustar às novas realidades. Pode ser que uma determinada atividade econômica ache que houve uma diminuição, outra que houve um aumento, mas no fim tudo se ajusta, porque o objetivo da reforma tributária é a neutralidade. Então, veremos, né, daqui a mais algum tempo, né, os impactos que ela terá, né, se serão, né, de alguma forma entendido como negativo, mas talvez não seja tanto nesse aspecto de dizer é negativo, é positivo.
porque os ajustes vão acontecer o tempo todo. Mais mensagens aqui no chat. Angélica diz muito obrigada. Ana Paula Gomes, do NAF da Unifax Feira de Santana, gratidão. Só um minutinho. Professor Luciano Dória, da UESB, de Vitória da Conquista, boa tarde, parabéns. Milene, no caso do Simples Nacional e MEI, não será mais viável para algumas empresas se manterem no regime? Como eu disse, Milene, do depende. NAF de Feira de Santana. Isso, Creio que seja do NAF da UFS. Isso vai depender, como eu falei, se é uma empresa que vende a consumidor ou se é uma empresa que vende para outras empresas que estão dentro de uma cadeia produtiva B2B. Não é? Para quem vende a consumidor, não identificamos mudanças que, por acaso, impactem esse tipo de empresa, né? Empresa de pequeno porte, microempresa ou MEI. Não haverá. Se bem que em MEI não se fala em B2B, estamos falando só de optando simples, que especificamente microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se ela faz parte de uma cadeia produtiva, ela pode analisar, né, se é prudente ou não, né, se ela se vê numa situação em que ela possa fazer a opção pelo regime híbrido e pagar a parte, a CBS e o IBS. Mas isso é uma análise que ainda vai ser realizada, né? Isso porque o fornecedor, por ele já comprar daquela empresa com preços, muitas vezes, melhor, porque é o regime do Simples, nós lembramos que é um regime favorecido. Ele tem uma tributação menor que a das demais empresas. Então, pode não fazer muita diferença, né, de ele ter que optar pelo regime híbrido, ou seja, permanecer no Simples e pagar a parte, a CBS e o IBS, para poder passar créditos para o fornecedor, né, para o adquirente, né, da etapa seguinte. Né? Então, isso é uma coisa ainda que tem que ser analisada quando tudo isso já estiver sendo implantado. Né? Parabéns, obrigado por compartilhar conhecimentos. Tiago, NAF de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Mauro Macedo, a apresentação foi muito elucidativa, obrigado. Professora Ana Paula Gomes, parabéns, Antônio Carvalho e Manuel, por promover este canal de aprendizado e atualização para todos nós. Nós é que agradecemos a oportunidade, professora Ana Paula, de podermos compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Luiz Rogério, professores Manuel Carvalho, muito obrigado pela palestra. Tenho uma dúvida. A conclusão do novo CTN será finalizada apenas em 2033? Olha, o Código Tributário, ele falou do Código Tributário Nacional, o CTN, não é um novo CTN. O CTN, ele é dos anos 60 e vai continuar existindo, porque é o Código Tributário Nacional. O que nós estamos falando aqui é da reforma tributária do consumo. Então, não abrange, por exemplo, o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade e o imposto sobre folha de pagamento. Então, o CTN, naquilo que não foi modificado pela Lei Complementar 214 e pela Emenda Constitucional 132, ele vai continuar vigorando aí sem data definida, né? Ele continua vigorando, sim, o CTN. Não é um novo CTN, é uma mudança com relação aos impostos que incidem sobre o consumo. Mirelle Mercedes, na prática, como a mudança no sistema de impostos afeta uma empresa do Simples Nacional ou MEI? E por que o crédito é o fator central dessa desvantagem? Eu falei agora há Foi pouco, respondido, né? acho que eu já respondi, porque tem essa questão de empresa que vende a consumidor final e empresa que está dentro de uma cadeia produtiva. Ela tem que analisar se ela vai recolher a parte e, com isso, passar créditos para o fornecedor. Mas é uma análise que tem que ser feita de forma individualizada. Uma pergunta, Carvalho, que eu não vi até agora aqui no chat, mas que eu acho relevante pontuar. Essa reforma tributária que se avizinha é do consumo, né? Impostos como o Exatamente. imposto de renda, Isso. Não, IPTU, não, IPVA, nada muda em isso. relação a eles, IPTU e né? IPVA são
impostos que incidem sobre o patrimônio, sobre a propriedade. Então, isso não muda, né? A folha de pagamento, as contribuições previdenciárias também não muda. O imposto de renda, nós tivemos uma alteração agora, importante, né, com relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, mas não é uma reforma propriamente dita, né, mas uma mudança com relação ao imposto de renda da pessoa física. Mas, por exemplo, da pessoa jurídica, nada mudou. Contribuição social sobre o lucro líquido também não mudou. Então, essa reforma ela diz respeito aos tributos, né, as contribuições e impostos que incidem sobre o consumo. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Basicamente são esses que vão se transformar em dois, né, o IVA dual, que é a CBS e o IBS. Por falar em IVA dual, o IVA dual vem equilibrar a arrecadação e também administrar o tributo entre diferentes níveis. Como o IVA se enquadra sendo não cumulativo, ele também é considerado como neutro, correto? A partir disso, por qual motivo o IVA neutro não pode vir a influenciar nas decisões sobre produção e também sobre o consumo? Mayra, da UF Sergipe. Pergunta difícil. Olha, a neutralidade a que se refere à reforma tributária, né, a Lei Complementar 214, é que uma empresa que está sediada em um determinado local não mude em função de que ela obtenha do município ou do estado uma vantagem fiscal, né? Então, se hoje o tributo ele é cobrado na origem e não no destino, isso faz com que essa, entre aspas, guerra fiscal aconteça. Na medida que a reforma tributária ela indica que a tributação vai se dar no destino, necessariamente no destino, não tem mais razão para que essa pessoa jurídica ela passe a decidir se vai para um determinado município, um determinado estado, em função desta vantagem, né, desse incentivo fiscal. Então, a neutralidade está aí. Agora, a questão da não cumulatividade, ela diz respeito a que em cada etapa se pague o valor do imposto da CBS e do IBS sobre o valor que foi agregado naquela operação e possibilitando que haja o creditamento do valor pago na etapa anterior. Lembrando que, da forma como está hoje, né, existem muitas empresas chamadas empresas noteiras, empresas que, de forma fraudulenta, elas emitem notas fiscais, mas que não são notas fiscais válidas, não existe produto, mas sim créditos para que as empresas, que em conluio com elas, aproveitem créditos de ICMS e isso deixa de existir com a reforma tributária, porque aquela nota ela precisa necessariamente, o valor relativo àquela operação ser necessariamente recolhida, ser recolhido. Então, o aproveitamento de créditos nesse sistema, ele se dá de forma plena, ou seja, só haverá acreditamento se na etapa anterior tiver havido o pagamento. E isso, o sistema de apuração assistida vai deixar isso muito, mas muito transparente. Não sei se respondi, mas algumas questões que ainda estão em discussão, né, mas só serão respondidas mais efetivamente, com mais detalhes, quando da regulamentação. Né? Mas são esses princípios básicos aí de não cumulatividade e de neutralidade da reforma tributária. Vamos encerrar aqui as perguntas com as últimas 3 mensagens aqui do chat, já que nos aproximamos das 16h30. Milene Messias, obrigado, professor Antônio Emanuel, muito importante para a gente esse aprendizado. Mauro Macedo, no caso dos gastos tributários, que para 2026 vão beirar 613 bilhões, em se tratando do IPI,
para o estímulo de empresas integrantes de zonas como a Sudene e Sudã, por exemplo, não pode gerar uma fuga territorial dessas empresas? Olha, tem uma questão aí, porque veja, existem eu já trabalhei há muitos anos atrás, viu, com incentivos fiscais, mas esses incentivos fiscais não são relativos a impostos do consumo. Tem que lembrar que é do imposto de renda e contribuição social. Então, isso vai continuar existindo, né, com relação a esses incentivos, né, Finó, Finan, não é? Sudene, né, mas não com relação a impostos do consumo, né? Isso aí não muda. A gente tem que lembrar que essa reforma tributária é do consumo e não com relação a esses incentivos fiscais que são dados, né, por essas entidades que fomentam, né, o progresso de determinadas regiões, né, Finó, Finan, etc. Luiz Rogério, muito obrigado pelo espaço, disponibilidade e esclarecimento de dúvidas. Professores Manuel e Carvalho, saúde, paz e felicidades. Thelma, parabéns pela brilhante explanação. Boa tarde, professora Thelma, NAF Unifeso. E uma última pergunta aqui para a gente encerrar. André Felipe. Olá, boa tarde. A taxação dos super ricos está diretamente ligada à reforma tributária? André da UFES. Não, é por isso que no início da nossa palestra eu fiz questão de dizer, a reforma tributária é do consumo. Essa questão da taxação, ela não está ligada, dos chamados super ricos, não está ligada à tributação, né, do consumo, mas sim à de renda. Então, são coisas distintas. Antônio Carvalho de Novaes, a cidadania fiscal da Receita Federal do Brasil, em Feira de Santana e na 5ª Região Fiscal, estados da Bahia e de Sergipe, agradecem imensamente a sua disponibilidade, agradecem imensamente pelo apoio que você vem dando à área de cidadania fiscal da Receita Federal. Foi uma tarde incrível para nós, eu acredito que trouxe o esclarecimento de muitas dúvidas, alguns pontos que ainda não estavam muito bem pavimentados, alicerçados, sedimentados, né, na nossa cabeça. Eu acho que você conseguiu esclarecer e a gente parabeniza pela forma didática com que você apresentou um conteúdo tão complexo como esse. Muito obrigado e devolvo a palavra a você para as suas considerações finais, com as quais a gente encerra esse evento. Olha, o agradecimento é meu. Eu atuei como professor, eu também sou contador, né? Manuel leu aí o meu currículo do início, então é um prazer falar para estudantes, para contadores, para todos os interessados. Eu acho que é até uma obrigação minha fazer isso, para mim isso não é uma coisa muito prazerosa, poder passar o conhecimento que a gente possui, não é? Ainda assim, incipiente em alguns aspectos, ainda precisando estudar muito mais, porque a reforma é muito ampla, mas eu tenho o objetivo de passar, pelo menos, esses pilares, essas questões que vão impactar a vida de todos nós, né? Enquanto cidadãos, né? Também enquanto contadores, futuros contadores, contadoras. Então, para mim, é sempre uma oportunidade de estar na comunidade acadêmica, de estar com os estudantes, com os professores. Então, o agradecimento é todo meu. Eu agradeço a paciência de todos vocês por estarem comigo aqui até esse horário, 16h32, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Carvalho. Uma boa tarde a todos e a todas.